Numa altura em que cada vez se fala mais de abuso e de assédio sexual, vamos tentar desvendar a ideia de que homens vítimas disto... Pá, não me faças rir. É realmente um mito. Os homens também são vítimas de abuso sexual. Inclusive, 1 em cada 6 homens é vítima de abuso sexual antes dos 18 anos de idade. Há sempre os choninhas, não é? Pois, essa é outra ideia. Os choninhas... Há aquela ideia que... Eu pensava que eram mais. Pois, mas essa ideia dos choninhas muitas vezes representa aqueles valores tradicionais da masculinidade. Um homem que foi vítima é um homem frágil, um homem debilitado, é um homem menos homem do que os outros. Para alguns homens que possam dizer eu fui vítima de abuso sexual, esta vergonha vai associada porque vai contra aquilo que é esperado de ser homem. Já não te vou convidar para ver o Benfica. Por exemplo, tipo, ninguém convida o Jorge. Ou outras atividades, no fundo, não é? Mas sim, é pensar que já não faz parte deste grupo dos macho-alfas, o homem que sabe defender-se. Quanto tempo, mais ou menos, de bullying acontece nas quadras? Até a polícia levar a sério. Tipo, chega lá o Jorge, fui abusado. Sim. Zota. Pois, nós ainda temos aqui algum trabalho a fazer até que os homens se sintam confiança ou à vontade ou segurança em falar com um polícia ou com um médico ou o que quer que seja. O medo de ser mal recebido é um dos grandes obstáculos que leva os homens a não falar. Imagina a polícia. Ô Antunes, anda cá a ver este gajo, ouve lá o que é que este gajo está a dizer. Enfim, um momento um bocado de team building, claro, na esquadra. Sim, até porque muitas vezes o que acontece é que, em média, um homem que tenha sido vítima de abuso sexual na infância demora cerca de 26 anos até partilhar essa informação com alguém. A lei só permite 6 meses para denunciar um caso. Só... Ah, é? 6 meses, sim. Para qualquer crime em Portugal, portanto. Ou seja, então e aquelas pessoas que vêm passado não sei quantos anos? Já prescreveu. Já prescreveu? Já não há possibilidade. Portanto, neste momento o Código Penal... O prazo é 6 meses? Sim. Não acompanha o tempo, digamos, da vítima. Os contratos de trabalhos precários duram mais do que isso. Exato. Quando se trata, por exemplo, de casos em que o agressor é alguém famoso, alguém bem na vida, digamos assim, que a vítima quer ou fama, ou dinheiro, ou alguma coisa ao que está a beneficiar. E enquanto nós não tivermos uma sociedade que faz exatamente o oposto, estamos aqui então a cimentar estes 26 anos de silêncio. Se ele não fosse o Kevin Spacey, não falava. Exato. Portanto, se calhar, enfim, é preciso, por exemplo, se fosse o Kimbé, toda a gente tinha vergonha. Eu não sei quem é o Kimbé. Não sabes? Lá está. Mas, lá está. Por isso mesmo. Exato. Exato. Não falam. Ninguém sabe. Há uma ideia que nós, enquanto sociedade, temos ainda muito presente, que é os homens procuram mais sexo. Os homens estão sempre a pensar em sexo, os homens têm mais disponibilidade para sexo. Então há muito esta ideia que se for uma mulher a agressora, o homem não foi vítima de abuso sexual. Teve sorte. Teve sorte. Se fosse, teve sorte. Em Portugal já aconteceram alguns casos desses. De professor abusa de aluno. De comentários. Ixi, exato. Grande sorte ao puto, quem me dera a mim. Nós temos muitas reações. Quarta classe a aprender os caminhos de ferro de Lisboa, quem me dera. Então, há muitos comentários que a minha professora gritava, mas nunca tive a sorte de... Levava reguadas e tu... É curioso que muitas vezes, às vezes, quando nós colocamos a perspectiva diferente e dizemos, olha, imagina que era o teu filho agora de 11, 13 anos. E essas vozes às vezes já mudam, porque começam a pensar, ok, meu filho de 11, 13 anos... Vai, puto! Essa é uma questão muito central. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que uma mulher pode abusar sexualmente de um homem? Porque aquela ideia... Ao homem de um homem, não é? Ao homem de um homem, sim, mas aquela ideia que tem que haver penetração. E voltamos sempre à penetração como se fosse a única forma de abuso sexual. E muitas vezes as pessoas até podem ignorar uma coisa que é, um homem pode ter uma ereção quando está com stress, quando está com medo, ou até por reação de um toque. Mas não sabe se foi stress? É o exercício que eu te dou, vai-vos para casa para pensar. Muitas vezes as pessoas pensam que são estranhos, os agressores sexuais são estranhos. E em 90% dos casos, o agressor conhece a criança. Portanto, quando nós somos educados a dizer não aceites nada de estranhos, não fales com estranhos, não aceites dinheiro, não vais com estranhos, mas enquanto pais, é perceber que, nos casos das petazetas, das gomas, como estás a falar... Se fossem aqueles do Lidl ou do mini preço... Mas para uma criança, se calhar, não distingue da marca.
vê a oferta aí, que vê que é uma Sim, pessoa... mas é assim, depois cada um vai com... Eu já tenho, também já standard tenho mínimo. algum nível, né? Tenho um mínimo, já tenho uma fasquia de... Já não me convencem com umas petazetas. Pois, mas a questão aqui, lá está, nunca é um... Um voucher de Odisseias, talvez. Uma coisa é o consentimento entre adultos, que não há consentimento para com crianças. Mas há crianças que parecem... Quantas? Conheço. 14 anos, parecem o quê? 19. Exato. Isso é uma daquelas ideias... Por lá está. Como é que uma pessoa adivinha? Como é que uma pessoa adivinha? Uma pessoa não tem que adivinhar nada. Pode perguntar. Esse é um princípio. De qualquer dos modos, o consentimento, quando falamos de crianças, não existe consentimento. Muitas vezes há pessoas que dizem, mas com 14 anos já sabe o que quer, 16 anos já sabe o que quer, e focam-se muito na idade como se fosse a idade o único fator que contasse para o abuso. E muitas vezes dizem, mas eu com 14 anos nunca fui apanhado, ou nunca fui feito, nunca isto, nunca isso. Eu achava que o Hotmail era um site pornográfico. Porque era hot. Tinha vergonha de ir ao Hotmail. Então foste mais para a Alta Vista. Com 14 anos não... Há aquela ideia associada que a violência sexual só acontece em famílias pobres ou em contextos empobrecidos, destruturados. Porque têm mais tempo livre também, não é? São desempregados. Ou que não têm televisão. Mais criativos. Exato, mas não. Qual é que é a roupa que um homem precisa de vestir para dizer estás a pedi-lo? Ou seja, o que é o equivalente à mini saia para um homem? Acho que ainda não chegámos a essa parte aqui. Não São sei aqueles calçõezinhos por aqui. A minha cena sempre foi, e isto é verdade, sempre foi, por exemplo, pessoas vestidas de Aladino. Por isso é que eu não posso sair aí no Carnaval. O facto de Aladino Sim. tira-me do sério. Pronto. Mas daí, tirar-te do sério até cometeres um ato de violência sexual ou de abuso sexual... Não sei. À noite, se for uma criança... Pois, não é? lá. Muitas vezes também há essa ideia da noite, do álcool, diluir as fronteiras do consentimento, o que é um sim, o que é um não, não é? E nós dizemos sempre em casa... Sim, às vezes é difícil. Houve não, e a gente ouve sim, não, sim. Às vezes é porque é parecido. E nós confundimos um bocado. Bem, não é muito parecido, mas nós dizemos, em caso de dúvida, é não. E depois uma pessoa alcoolizada, eu, por exemplo, quando apanho, pronto, bebo mais do que conta também, às vezes digo sim a tudo. Bora! Não falamos o suficiente de abuso sexual, violência sexual, no geral, e muito mais em específico, dos homens e rapazes. Não falamos de todo. Não é à toa, por exemplo, que só 16% dos homens que foram vítimas de abuso sexual é que reconhecem que foram vítimas de abuso sexual. O que é mais vergonhoso? Ser vítima de abuso ou ser apanhado num concerto de Alejandro Sanz? É o do concerto. Definitivamente. Não há grandes justificações, não é? Porque... Aí a culpa é mesmo tua. Exato, porque tu compraste o bilhete e tu vais ao concerto, é uma opção tua. Se disser, oh não, foi a minha namorada que me obrigou. O nome da tua plataforma é quebrar o silêncio.pt. Sim. Certo. Quebrar Porquê? o silêncio. Porque quebrarabilha.pt já estava ocupado. Estou a ver. Estavas a guardar esta agora para este momento, sim.